Existiu na cidade de São Paulo um time chamado São Bento. Não confunda com o São Bento de Sorocaba. Este São Bento, que por sinal também era azul, era da capital paulista e há exatos 100 anos conquistou o título do Campeonato Paulista de Futebol, o segundo e último paulistão da sua história. E se você quiser saber todos os detalhes do São Bento, campeão paulista de 1925, é de extrema importância que você deixe seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, mande o link desse vídeo para pelo menos 8 amigos paulicéios desvairados, porque São Bento tem 8 letras, e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. Se você nunca leu Pauliceia Desvairada, do escritor Mário de Andrade, é bom ler. Pauliceia é São Paulo, tá? Pois bem, em 1º de janeiro de 1914, mesmo ano da fundação do Palmeiras e do eclodir da Primeira Guerra Mundial, foi fundada a Associação Atlética São Bento, por intermédio do Padre Keyton. Não, Padre Kelmo não. Kelson, Kelvin, sei lá. Foi Padre Keyton, que era professor do Ginásio São Bento, atual Colégio de São Bento, no centro de São Paulo. O time do São Bento de Sorocaba é um ano mais novo e se chamava Sorocaba Athletic. Todavia, ainda em 1914, mudou seu nome para São Bento e adotou o azul e branco como cores, muito provavelmente uma homenagem ao São Bento da capital. Logo em seu primeiro ano de história, o São Bento da cidade de São Paulo conquistou o Campeonato Paulista da APEA, a Associação Paulista de Esportes Atléticos, tendo o paulistano ficado com o vice. Lembrando que haviam duas ligas separadas. O São Bento foi campeão por uma liga e o Corinthians foi campeão por outra, que era a LPF, a Liga Paulista de Futebol. E mais, o São Bento, ainda em 1914, seria campeão da Copa dos Campeões Rio-São Paulo. Não confundir com o torneio Rio-São Paulo. Ao bater por 1-0, o então campeão carioca, que foi o Flamengo. Com a afirmação do profissionalismo no futebol a partir de 1933, o São Bento resolveu fechar o seu departamento de futebol e em 1935 foi concretizada a sua extinção. 2 anos mais tarde, o São Bento seria absorvido pelo Clube de Regatas Tietê, clube que não tinha futebol e cuja área foi transformada em um parque público. Em 1925, o São Bento seria bicampeão paulista, em um certame que contou com a presença de 12 clubes. Além do São Bento, havia a Associação Atlética das Palmeiras. Tem um vídeo aqui no canal sobre esse time. Vou deixar o link no final para você assistir. O Alto Futebol Clube. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para esse time. Esse Alto Futebol Clube era do bairro do Brás. No início se chamava Minas Gerais, não por causa do estado, mas por causa de um navio. Depois trocou o nome para Brás Athletic e em 1925 mudou para Alto FC. E em 1925 mudou-se o nome para Alto, mas continuou usando a camisa e o escudo da época que se chamava Minas Gerais. O Esporte Clube Germânia, atual Pinheiros, clube de destaque nacional em basquete, vôlei e atletismo, o Esporte Clube Internacional, time que motivou o Inter de Porto Alegre a também se chamar Internacional. Eu acho que essa você não sabia. O Esporte Clube Corinthians Paulista, a Società Esportiva Palestra Itália, atual Palmeiras, o Clube Atlético Paulistano, maior campeão paulista até aquele momento. E até hoje, o único tetracampeão seguido. Sem falar que era o time do maior jogador do Brasil, antes de Pelé, Arthur Friedenreich. A Associação Portuguesa de Desportos, o Santos Futebol Clube, o Esporte Clube Sírio, clube que existe até hoje, bem grande por sinal. Só não tem futebol profissional. E o Clube Atlético Ipiranga, outro grande clube que ainda existe, porém focado em outros esportes. Os times jogariam todos contra todos em turno único e o melhor pontuador seria o campeão.
A estreia do São Bento se deu no dia 19 de abril de 1925 contra a Portuguesa, no campo do Cambuci, de propriedade da Portuguesa, e o time azulino venceu pelo placar de 2-1, gols de Américo e Feitiço a favor do São Bento e Grané a favor da Portuguesa. O São Bento jogou com Edson, Aprá e Vitor, Pauli, Mosca e Osvaldo, Américo, Paulo, Feitiço, Pepico e Varela. Já a Portuguesa com Raposo, Vesíquio I e Mário, Vesíquio II, Moura e Bassani, Miguel, Pérez, Zito, Grané e Hugo. Dia 26, e jogo contra o Palestra Itália, no estádio do Parque Antártica, e o time sambentinense venceu pelo placar de 2-1, gols de Feitiço e Paulo para o São Bento e Heitor para o Palestra. O São Bento viria com duas modificações: Feitiço II no meio-campo, na vaga de Osvaldo, e Augusto no ataque, na vaga de Américo. Já o Palestra Itália viria com Primo, Bianco e Nigro, Xingó, Amilcar e Vale, Matias, Loschiavo, Heitor, Imparato e Perillo. Na sequência, jogo no dia 10 de maio contra o Sírio, no Campo da Floresta, e o São Bento venceu pelo placar de 4-3, 4 gols de Feitiço para o time sambentinense, enquanto que para o Sírio marcaram Lali, Petronilho e Arges. O São Bento jogou com Edson, Aprá e Vitor, Pauli, Mosca e Feitiço II, Tucano, Paulo, Feitiço, Pepico e Varela. Já o Sírio com Tufi, Arthur e Mezinho, Pepe, Milanese e Alvariza, Farid, Lali, Petronilho, Arges e Bellini. O próximo duelo seria no dia 13 de maio contra o Internacional, no estádio da Ponte Grande, antiga casa do Corinthians, e o São Bento venceu pelo placar de 3-2, gols de Pepico e Feitiço 2 vezes para o time azulino, e Caetano e Pavão a favor do rubro-negro paulista. O São Bento veio com a mesma formação do jogo anterior. Já o Internacional de São Paulo, com Henrique, Ademar e Narciso, César, Fritoli e Evers, Caetano, Pavão, Camargo, Salatim e Guimarães. Em seguida, jogo no dia 24 contra o Alto Futebol Clube, no estádio do Corinthians, o estádio da Ponte Grande. E o São Bento venceu pelo placar de 3-0, gols de Pepico, Varela e Paulo. O São Bento jogou com Edson, Aprá e Vitor, Pauli, Lariô e Feitiço II, Tucano, Paulo, Feitiço, Pepico e Varela. Por sua vez, o Alto viria com Hermes, Brasileiro e Soares, Chaves, Sebastião e Munhoz, Laerte, Rato, Devito, Carrapicho e Denis. Dia 7 de junho, jogo no estádio da Ponte Grande contra o Corinthians, que venceu pelo placar de 2-1, gols de Feitiço para o São Bento e Aparício e Gamba a favor do Corinthians. O time sambentinense viria com 4 alterações: o zagueiro Miguel na vaga de Vitor, os meias Mosca e Osvaldo reapareceriam nas vagas de Lariô e Feitiço II, e no ataque, Nico entraria na vaga de Tucano. Já o Corinthians viria com Colombo, Deldébio e Grané, Rafael, Rueda e Gelindo, Aparício, Neco, Gamba, Simoni e Rodrigues. Na sequência, jogo no dia 14 contra a Associação Atlética das Palmeiras, no Campo da Floresta, e o São Bento venceu pelo placar de 1-0, gol de Feitiço. O time azulino viria com Edson, Aprá e Miguel, Paulo, Mosca e Osvaldo, Alceste, Paulo, Feitiço, Pepico e Varela. Já a Associação Atlética das Palmeiras, com Gomes, Alex e Janeiro, Luiz, Ilheu e Alfredinho, Nadinho, Carrone, Hermógenes, Tedesco e Simone. O próximo desafio seria contra o Santos, no dia 28 de junho, no estádio da Vila Belmiro, e o time santista venceu pelo placar de 3-1, gols de Varela a favor do São Bento e Camarão, Siriri e Araquém para o Santos. O time da capital viria com 2 modificações. No meio-campo, o Feitiço II voltaria à titularidade na vaga de Osvaldo, e no ataque, Alceste seria sacado para a entrada de Bicudo. Já o Santos viria a campo com Agni, Bilu e David,
Djalma, Alfredo e Américo, Omar, Camarão, Siriri, Araquém e Hugo. Em seguida, jogo no dia 27 de setembro contra o Ipiranga, no campo do Jardim América, reduto do Paulistano, e o São Bento venceu pelo placar de 5-3, gols de Varela, Paulo 2 vezes, Feitiço e Tucano para o São Bento, enquanto que a favor do Ipiranga marcaram Salvador, Eugênio e Miguel. O São Bento veio com Devitz, Aprá e Vitor, Paulo e Mosca e Nico, Augusto, Paulo, Feitiço, Tucano e Varela. Já o Ipiranga atuou com Fortunato, Armando e Ferreira, Japonês, Eugênio e Emílio, Jardim, Salvador, Miguel, Juste e Rubens. Dia 25 de outubro, jogo no campo do Jardim América contra o Germânia. E o São Bento venceu pelo placar de 3-2. Gols de Pauli, Pepico e Feitiço para o São Bento e José 2 vezes a favor do Germânia. O time sambentista viria com 2 modificações. Américo seria o goleiro na vaga de Devitz e o atacante Pepico reapareceria na vaga de Tucano. Já o Germânia atuou com Serafim, Ré e Paulo, Caiuba, Roberto e Américo, Ulbrich, José, Penha, Viola e Strobel. A situação antes do último jogo era a seguinte: o Corinthians era líder com 15 pontos, o São Bento vinha logo atrás com 14 e o Paulistano tinha 13. Lembrando que na época vitória valia 2 pontos e que os concorrentes ao título iriam se enfrentar. Dia 1º de novembro e haveria o duelo entre Corinthians e Paulistano. Se o Corinthians vencesse, era campeão, o que obrigaria o Paulistano a vencer para continuar sonhando com a taça. O time alvirrubro venceu por 1-0 e não apenas continuou vivo na briga pelo título, como eliminou o Corinthians, uma vez que São Bento e Paulistano iriam se enfrentar uma semana depois. E nenhum resultado seria favorável ao Timão. Quem vencesse o último duelo seria o campeão, sendo que o Paulistano jogaria pelo empate. O jogo que definiria o campeão se deu no dia 8 de novembro de 1925, no estádio do Parque Antártica, e o São Bento venceu o Paulistano pelo placar de 1-0, gol de Feitiço aos 22 minutos do segundo tempo, resultado que garantiu o título de campeão paulista de 1925 aos Celestes. O São Bento jogou com Alberto, Aprá e Miguel, Pauli, Mosca e Nico, Paulo, Brás, Feitiço, Pepico e Varela. Já o Paulistano jogou com Kuntz, Clodoaldo e Bartô, Abate, Nondas e Vilela, Filó, Mário Andrada, Arthur Friedreich, Mário Seixas e Castro. O São Bento foi campeão após encerrar o Campeonato Paulista de 1925 na primeira colocação com 16 pontos. Ficaram pelo caminho o Corinthians em segundo com 15, o Paulistano terceiro com 15, o Santos em quarto com 13, o Palestra Itália em quinto com 11, o Sírio em sexto com 11, a Portuguesa em sétimo com 8, o Internacional em oitavo com 6, o Germânia em nono com 6, o Ipiranga em décimo com 6, o Alto em 11º com 3 e a Associação Atlética das Palmeiras em 12º com apenas 4 pontos e que abandonou o campeonato antes do final. E você já sabe, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade e clica aqui embaixo no botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!